da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Curva a sua cabeça. Eterno e soberano Deus, Pai querido, nós te louvamos, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo quanto o Senhor tem nos concedido nessa noite, ó Pai. E viemos apresentar diante de Ti o Teu Filho, que estará, Senhor, a ministrar a Tua palavra santa. Use ele, ó Pai, mais uma vez como um canal de bênção para estar nos abençoando nesta noite. Nós pedimos, ó Pai, no Teu nome nós te agradecemos, hoje e por todo sempre. Amém. Meus irmãos, eu saúdo mais uma vez com a paz do Senhor, amém? Amém. Aproveitando que você está de pé, pegue a sua Bíblia, talvez já foi até lido o tema desta noite, mas vamos ler mais uma vez, para que podemos compreender o que vamos falar nesta noite. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 e 11. Enquanto você for ler a sua Bíblia, eu louvo a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede de juntos estarmos reunidos com o objetivo de adorarmos a Deus, tributarmos a Ele honra e glória, e num dia específico em prol do aniversário do grupo de jovens. Reitero as minhas palavras, muito bonitos, a igreja muito bem decorada. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Roberto, esse homem de Deus, nosso amigo, com Alex, com Daniel, os líderes desses jovens, pastor Cid e os demais obreiros ali do Parque das Nações, os obreiros locais, nossa mocidade que se esforçou por estar aqui conosco. Deus abençoe. Nós temos a ausência de alguns jovens devido ao trabalho, ao estudo, mas eu louvo a Deus pela vida de vocês que se esforçaram juntamente com os músicos, o presbítero, com o Alexandre, e feliz em revê-los firmes e fortes na presença do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 10 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Podeis tomar os vossos assentos? Texto, irmãos, para os dias em que estamos vivendo, muito pertinente, a guerra espiritual a qual a igreja, a qual os servos de Deus estão envolvidos. E para entendermos um pouquinho o contexto destes dois versículos do capítulo 6 desta carta escrita pelo apóstolo Paulo, faz-nos entendermos que o apóstolo Paulo, nas suas viagens missionárias, ele veio chegar nesta cidade por nome de Éfeso, e conta-nos a história que por 2 anos ele ficou naquele lugar, ajudando, pastoreando aquele rebanho, ajudando os seus filhos na fé a dar os primeiros passos, enfim, dando suporte para que aquela obra pudesse crescer e se desenvolver. E após 5 anos ter saído daquela obra, ele então escreve esta carta, conhecendo as necessidades, conhecendo o que aqueles crentes de Éfeso precisavam, para que viesse a ter a sua vida espiritual fortalecida. E ele começa então a escrever algumas recomendações, e para que os crentes de Éfeso pudessem entender o que Paulo estava dizendo, Paulo usa algumas metáforas ou algumas figuras de linguagem, assim como Jesus fazia na época do seu ministério, utilizando-se de parábolas para contar algumas verdades, algumas
coisas que as pessoas pudessem compreender através de algumas histórias do seu cotidiano, através de algumas observações das suas culturas locais. Então Jesus utilizava disso, e Paulo, com o objetivo de ensinar os crentes de Éfeso, usa também esta figura de linguagem. E nesta passagem a qual nós lemos, Paulo faz uso de um soldado e faz a comparação entre o soldado e o crente ou servo de Deus. Paulo tinha em sua vida muito marcada pela presença de soldados. Como os irmãos sabem, Paulo era de Tarso, uma cidade fronteira de uma província romana por nome de Cilícia, que ficava na fronteira com a Síria, e por serem dois povos, ele viu por diversas vezes nessa fronteira, nesta região de Tarso, diversos movimentos militares, o exército do romano preparando, o exército sírio fazendo treinamento. Então esta figura de um soldado era muito presente em sua vida desde pequeno, e após aceitar a Jesus, continuou também sendo marcado por soldados, porque a história nos diz que Paulo foi preso por diversas vezes. Uma dessas vezes, Paulo veio a ficar 2 anos preso numa prisão domiciliar na cidade de Roma, e diz-nos a história que ele era acorrentado ou algemado aos soldados romanos. Aonde ele ia, dentro de sua casa, era acompanhado por soldados romanos. E aquilo ele pegava os detalhes de como era um soldado, como era a sua arma, como era seu instrumento de defesa, como era feita a sua armadura. Não apenas isso, a história também nos conta que Paulo foi preso na cidade de Jerusalém, e ali mais uma vez teve um contato com os soldados. A carta aos Efésios, mais uma vez, também foi escrito de dentro de uma cadeia, num cárcere na cidade de Roma. Eu posso imaginar que Paulo, escrevendo estas recomendações, ele via ao seu lado ou à sua frente soldados romanos, que ali estava com o objetivo de guardar e de protegê-lo. Não apenas isso, uma das frases mais importantes ou mais citada dos seus ministérios está na segunda carta aos Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7, a qual no finalzinho do seu ministério, já pronto a ser decapitado pelo Império Romano, ele escreve ao Timóteo dizendo: Timóteo, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Se compara o seu ministério como um soldado que estivesse combatendo numa peleja. E no momento que ele escreveu esta carta a Timóteo, ele estava dizendo: a partir de agora, o soldado está finalizando a sua batalha, está acabando a sua carreira, mas está guardando a sua fé. Então esta personagem, ou este personagem de um soldado, cresceu na sua mente, foi alimentado, por diversas vezes ter um contato. E nesta passagem a qual nós lemos, Paulo então escrevendo algumas recomendações à igreja de Éfeso, ele começa a dizer: meus irmãos, vocês devem fortalecer no Senhor Jesus. Em outras palavras, meus irmãos amados em Cristo, vocês devem buscar resistência na pessoa de Jesus. O socorro que um soldado deve buscar, o fortalecimento, é apenas no Senhor, porque o salmista diz que Ele é o Senhor dos exércitos. Em outras palavras, a Bíblia nos denota que Ele é um general por excelência, um estrategista militar, que nenhuma folha, nenhum capítulo e nenhum versículo você vai ver que o Senhor saiu com o seu povo
a batalha, preparou o povo para guerrear, e ele foi derrotado pelo inimigo, ele foi envergonhado pelo inimigo e voltou como correndo. Não, todas as histórias que o Senhor esteve na frente, pelejando pelo seu povo, não imaginava o tamanho do exército inimigo, a força do inimigo, a potência do inimigo. O Senhor, como o Senhor dos exércitos, todas as vezes que saía a pelejar, era vitória, era conquista, e o povo prevalecia. Então Paulo, dando conselho à igreja de Éfeso, ele dizia: olha só, soldados em Cristo, vocês devem buscar a resistência, o fortalecimento na força do Senhor e do seu poder. Ele continua dizendo, ele dizia: meus irmãos, vocês devem ter revestimos de toda a armadura. O interessante que certamente Paulo, observando alguns soldados, ele viu que nem todos os soldados usavam a armadura completa. E se ele fosse um prisioneiro que tivesse o objetivo de derrotar ou de matar um soldado romano, certamente ele percebeu que na armadura que aqueles soldados usavam existiam algumas brechas. Às vezes algum soldado soltava de sua mão a espada, às vezes outro soldado tirava das suas mãos o escudo. Mas Paulo então tem o cuidado de recomendar aos crentes do Senhor, dizendo: olha só, para vocês não acharem que é um exagero ou alguma coisa que não tem fundamento nenhum, soldados em Cristo, vocês devem revestir de toda a armadura dada pelo Senhor, para que possais estar firmes perante as ciladas que o inimigo prepara para vocês. Imagine só, a cilada de um inimigo tem por objetivo atingirmos um ponto fraco. Quando o inimigo vê que alguma parte, algum pedaço da nossa armadura encontra-se alguma brecha, ele diz: é ali que eu vou atacar. Ali tem um espaço vulnerável, e certamente se eu lançar um ataque naquele espaço que está em aberto, por não estar vestido com toda a armadura e apresentar alguns espaços, certamente se eu atingir aquele espaço que está descoberto, eu vou conseguir êxito contra aquele soldado. E apóstolo Paulo, com todo o seu cuidado, ele dizia: vocês devem revesti-los, vocês devem vesti-la, vocês devem proteger aquilo que era vulnerável. Ao vestir, ao ter a atitude de pegar e colocar sobre aquilo que até então era vulnerável, vai deixar de ser vulnerável. Ao terem a atitude de vestir-se da armadura que o Senhor dos Exércitos tem disponibilizado aos seus soldados, aquilo que era um ponto fraco, aquilo que era um alvo a ser atingido pelo inimigo, ao termos a atitude de vestirmos, vai deixar de ser um ponto fraco do inimigo. E Paulo faz questão de lembrar cada um: olha só, após vocês terem vestido a armadura, o alvo não é o soldado que está do lado, o alvo não é o general que está conduzindo a batalha, o alvo não é os seus superiores, o alvo não é o seu irmão, mas o alvo é contra as hostes da maldade que estão nos ares. Em outras palavras, o objetivo deste exército do Senhor Jesus, o objetivo do soldado de Deus, é lutar contra o inimigo da nossa alma. Às vezes, meus irmãos, nós gastamos força,
missão para lutar contra o soldado do lado. Às vezes abrimos mão do objetivo, que é lutar contra as hostes espirituais da maldade, e queremos guerrear contra o soldado que está do lado. E o apóstolo Paulo então faz questão de nos advertir: o alvo a ser lutado, o alvo a ser derrotado, não é o seu irmão que canta mais bonito que você, não é aquela pessoa que prega, conhece mais Bíblia do que você, não é aquele que está mais tempo na mocidade que você, não é o primeiro regente ou o tecladista, não. O alvo não são essas pessoas, soldados de Cristo. O alvo é lutarmos contra o inimigo da nossa alma. E Paulo continua recomendando, dizendo: olha só, tomai toda a armadura. O mais interessante, irmãos, que quando o apóstolo Paulo nos dá esta recomendação que devemos tomar, dá-nos a entender, entre linhas, que a armadura não é nossa. Não fomos nós que fabricamos, não fomos nós que confeccionamos, mas quando se lê tomar, é pegar de alguém. Pegamos como emprestado. E o Senhor dos Exércitos nos concede toda a armadura a todo soldado que queira ter a disponibilidade de utilizar esta armadura. A armadura não sou eu que forneço, a armadura não sou eu que fabrico, a armadura não sou eu que compro, porque se eu tivesse condições de comprar, imagine o valor que custaria uma armadura dada por Deus. Talvez só as maiores pessoas com maiores condições comprariam este tipo de armadura. E as pessoas mais humildes, que não teriam condições, certamente seriam algo frágil do inimigo. Mas quando Paulo, orientado por Deus, disse à igreja, aos Efésios, dizendo: tomai a armadura, em outras palavras, vocês vão ao Senhor dos Exércitos, aquele que tem a armadura disponível, e vocês vão pegar emprestado. Agora, meus irmãos, para se pegar algo emprestado, você tem que conhecer aquele lá que vai emprestar. Aleluia! Para se pegar algo emprestado, não se chega de qualquer maneira, sem conhecer aquele que empresta, e sem aquele que empresta conhecer aquele que emprestará, e dizer: eu vim buscar armadura. Mas de que pilotão que é você? Eu cheguei agora. Mas da onde que exército você está lutando? De nenhum. Mas você é soldado de qual infantaria? Não. Cadê o nome marcado o sobrenome no uniforme? Não tem. Aonde você fez a sua formação? Que pelotão que você fez? Também não tem. Aí o Senhor dos Exércitos vai lá para dizer: mas para que você quer armadura se você não quer lutar? Quando pegamos alguma coisa emprestada, nós temos que conhecer aquele que empresta e sermos conhecidos por ele. Se você chegar, ou se alguém chegar até você, sem nunca ter te visto, e dizer: meu irmão, que carro você tem? Eu tenho uma Cherokee 2012. Empresta para mim? Primeiro, pastor Cid, que eu não tenho. Segundo, se eu tivesse, sem conhecer a pessoa, dizer: meu amigo, não dá, vou usar. A esposa vai para a faculdade, tem compromisso agora, não vai ter como emprestar para você. Mas por quê? Porque eu não te conheço. Eu não tenho, meu Deus, se eles têm carta, se eles sabem dirigir, se o seguro vai cobrir se tiver algum acidente, eu não sei o que é. E a mesma coisa, irmãos, com as armas espirituais. Quando o apóstolo Paulo nos orienta a tomar as armas, é irmos
até o Senhor dos Exércitos no quartel-general central e dizer: Senhor, estou me alistando, o meu nome é isso, eu frequento o exército tal, estou lá desde todo o tempo, eu estou precisando da armadura. Aí o Senhor dos Exércitos chama o auxiliar: vem cá. Aí vem o auxiliar: como é que é seu nome? O meu nome é Marcos dos Santos Araújo. Puxa o nome dele. Aí abre o caderno lá do exército e começa a folhear: A, B, C, D, E, até chegar no E. Aí o Senhor dos Exércitos olha para mim, o pastor Roberto, e diz assim: ó, Marcos, soldado Marcos, o seu cadastro está incompleto. Para pegar emprestado as armaduras do exército de Deus, tem que estar com o cadastro completinho. Porque afinal, a armadura não é sua, eu estou te emprestando, e no final você vai ter que devolver. E para emprestar, tem que estar com o cadastro completo. Aí eu certamente vou perguntar ao Senhor dos Exércitos: Senhor, aonde que está faltando no cadastro? Aí ele vai dizer assim: ó, eu não conheço o seu celular. Como é que está o celular? Aqui está em aberto. E as redes sociais? Aqui também está constando zero, não tem histórico nenhum. Aí eu vou dizer: Senhor, é que essa parte eu não posso revelar. O cadastro está incompleto aqui no exército do Deus vivo. É porque esta parte do cadastro não convém revelar. É uma particularidade minha que eu uso a meu favor, e eu não acho interessante revelar o Senhor dos Exércitos. Aí o general diz a seguinte palavra: então você não vai poder retirar toda a armadura. Ou você preenche o cadastro completo e expõe toda a sua vida, rua, CEP, Facebook, e-mail, celular, Instagram, Twitter, tudo que você revela tudo para o general dos generais. Aí você leva a armadura. Existem duas opções: ou se preenche o cadastro inteiro do general do exército Deus vivo, ou leva a armadura incompleta. Aí muitos de nós optamos por deixar o cadastro incompleto, por não querer expor e mostrar para Deus toda a nossa vida, e dizer: Senhor, se faltar o e-mail, o que o Senhor nos dá? Sem o e-mail você não leva a espada. Você tem uma boa parte da armadura, mas não tem espada. Senhor, e se faltar o celular? Você não leva a espada e não leva escudo. Tem o capacete, tem a couraça, tem o sapato ou o calçado, mas vai ficar sem espada e sem escudo. Mas o apóstolo Paulo diz que é para usar toda a armadura. O apóstolo Paulo diz que não adianta ficar sem espada ou sem escudo. Ele recomendou à igreja, aos Efésios, dizendo: olha só, vocês têm que usar toda a armadura, porque no final, quando eu voltar para buscar minha igreja, todo soldado vai ter que devolver a armadura no almoxarifado do exército central. E para emprestar aquilo que não é seu, e para ser devolvido no futuro, toda a ficha vai ter que estar completa. Senhor, mas tem que preencher tudo para estar com a ficha, para estar com a armadura completa. Aí o Senhor dos Exércitos tem que preencher tudo. Mas por quê? Aí Paulo diz que a armadura tem apenas um objetivo. A armadura só serve nos dias maus. E quando as coisas estão boas, não tem armadura, não tem finalidade nenhuma a armadura. A armadura tem um propósito e tem um objetivo: te dá proteção, te dá segurança para resistir os dias maus. É apenas esse o objetivo. Você olhando um soldado de longe, um pelotão de longe,
um exército de longe, você vai dizer: é tudo soldado, faz parte tudo do mesmo exército, é tudo a mesma coisa. Certamente, podem ser até chamados de soldado, podemos ser filhos de soldado, podemos ser criados dentro de um centro de treinamento do exército, podemos ter um membro de carteirinha de um exército específico, podemos ser parecidos com todos os outros soldados que pertencem a este exército. Mas o que diferencia um soldado do outro é a armadura. Tem soldado que tem e tem soldado que não tem. Tem soldado que olha de longe e parece que está com toda a armadura, mas se chega perto, está faltando a espada. Se olha nos pés, está faltando o calçado da preparação do Evangelho. De longe, irmãos, é todo soldado, tudo da mesma forma, mas quando chega de perto e percebe e diz: está faltando alguma coisa. E o objetivo de um soldado é sempre estar preparado para quando o inimigo vier atacar. O inimigo, por ser astuto e tendo o objetivo de vencer um soldado de Cristo, ele nunca avisa quando vai ser, a hora que vai ser, porque se nós soubéssemos quando seria, certamente colocaríamos o uniforme ou a armadura apenas no momento que o inimigo viesse atacar. Mas quando não sabemos, ou como não sabemos, Paulo nos adverte: devemos estar o tempo todo com toda a armadura completa, para se um acaso o inimigo aparecer, estamos com a armadura. Esse é o primeiro ponto. Soldados que estão com a armadura incompleta. O segundo ponto é uma outra parte do batalhão de soldados que estão com a armadura completa, tem todos os apetrechos, olha-se de longe, de perto, e diz: não está faltando nada. A espada ele tem, o escudo ele também tem, o cinturão ele tem, a couraça ele tem, o capacete ele tem, o calçado ele tem. E diz: esse aqui é um soldado exemplar. Batalhão, olha para o Cabo Rodrigues, isso aqui que é soldado, não tem brecha nenhuma. O inimigo procura embaixo, tem sapato. O inimigo olha para cima, tem a couraça. Olha na cabeça, tem o capacete. Olha na mão, tem a espada. Olha na mão, tem o escudo. Não tem espaço nenhum para que a seta venha atingir. Soldado exemplar. Mas os dias vão se passando, e este soldado, que tinha toda a sua armadura completa, ele começa a olhar na sua fileira, no seu batalhão, e ele começa a ver soldados no meio do batalhão que está com a armadura incompleta. Aquele soldado que eu disse no primeiro grupo, que por não estar com o cadastro atualizado lá com o Senhor dos Exércitos, não tem a disponibilidade de toda a armadura que Paulo nos recomenda usar. Ele percebe que ele tem toda a armadura, tudo certinho, não falta-lhe nada. Mas ele olha ao seu derredor e ele vê que tem soldados do mesmo batalhão, do mesmo exército, sob a mesma ordem do mesmo Senhor dos Exércitos, sob a autoridade do mesmo general. E ele olha e diz: para ele, soldado do mesmo batalhão, com a armadura incompleta, eu com toda a segurança, e ele falta espada, e ele falta escudo, e ele falta capacete. E aquele soldado que tinha toda a sua armadura completa, um soldado exemplar,
ele começa a olhar para o seu soldado que está incompleto e começa a pensar: será que vale a pena vestir toda a armadura? Porque nós estamos no mesmo exército, estamos sob a ordem do mesmo general, e está cheio de soldado com espada. Parece que a vida daquele soldado que não está sem espada é mais leve, Eduardo. Parece que o soldado que carrega a espada é mais light. Parece que a vida dele é mais alegre. E eu tenho buscado andar com todas as armaduras que o exército do Deus vivo tem preparado. É um soldado que queira militar na sua obra. E eu olho ao meu lado, olha aquele soldado, que beleza. Parece que ele treina menos do que eu. Parece que o general exige dele menos do que eu. Parece que ele faz o treinamento antes do que eu, começa depois de mim. O almoço dele é 1h30 e o meu apenas 1 hora. É errado. Eu tenho me esforçado para ter toda a armadura. E olho para o soldado do mesmo batalhão e vejo que ele está com a armadura incompleta. Olha o discurso dele. Ele disse que hoje Deus deu 100. Ele disse que amanhã Deus vai dar 1000. E depois de amanhã Deus vai dar 1 milhão. Pastor Roberto, que maravilha. Não usa capacete, pega a espada quando quer. E olha o discurso desse soldado. Olha a mensagem que ele está dizendo: que Deus vai abrir o mar, que as mulheres vão cair, que ele vai reinar, que ele vai crescer, que ele vai subir. Olha o discurso que ele está apresentando. Se doar 100, ele vai receber 1000 depois de amanhã. Eu estou mandando um currículo faz 3 meses, estou desempregado. Ele chegou de Fusca, nada contra Fusca, mas está andando de Cherokee. É interessante isso daí, irmãos. Imagine isso no mesmo batalhão. Eu com toda a armadura, um soldado, e do meu lado aquele soldado que não usa espada, que não tem capacete, que não tem coraça. E você olha o discurso dele, a vida dele, e diz: isso aí é uma vida muito melhor que a minha. E eu chego à seguinte conclusão: para que tudo isso aí? Para que ser um soldado com toda a espada disponível, com toda a armadura, com espada, com tudo preparado, disponíveis para nós? Não precisa de tudo isso. E o soldado então começa a abrir mão da armadura que Paulo tinha dado a ele, para usar toda a armadura contra as astutas ciladas do diabo. E ele diz: não precisa usar mais espada. E ele então abre mão da espada e vira um soldado sem espada. E passa assim mais um tempo, e aquele mesmo soldado que há um tempo atrás deixou a espada, ele diz: não tem problema nenhum, eu já sou um soldado sem espada, para deixar de também utilizar o escudo, já abri mão da espada que o general de guerra me disponibilizou, já não quero usar mais, porque a armadura estava pesada. Eu abro mão da espada e agora eu chego à conclusão que o escudo também não precisa mais usar. É interessante, pastor Roberto. Parece um soldado, mas não é. Tem cara de soldado, mas não tem condições de lutar. Olhando de longe, fala igual soldado, mas não sabe manusear a espada. Olhando de longe, tem a aparência de soldado, mas quando o inimigo chega e lança a seta, atinge o alvo. Tem todas as características de soldado, mas está sem condições de lutar. E é por isso que o apóstolo Pedro, na sua carta, primeira carta, capítulo 5, no versículo 8, ele dizia que o diabo anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem
quem possa tragar. O inimigo nunca vai nos atacar tendo convicção de que irá perder. Ele sempre analisa o soldado, ele diz: está sem escudo, é a hora de atacar. O soldado não está usando a espada, é a hora de lutar. Antes que ele se reconcilie, vai até o exército, procura o Senhor dos exércitos e diz: a espada que eu dei, eu quero de volta. Antes que isso ocorra, o inimigo vai querer nos atacar. E o apóstolo Paulo então escreveu na igreja, ponto a ponto, e para que ninguém tivesse a sensação de estar usando a armadura de maneira, de qualquer jeito, ou sem qualquer objetivo, o apóstolo Paulo faz questão de descrever cada peça da armadura e para que precisava, ou para que se usava. Ele começa a dizer então: meus irmãos, vocês devem estar cingidos com a verdade, porque a verdade é aquilo que segura, é aquilo que dá sustentação, é o ponto de equilíbrio, é o cinturão que se amarra no meio do corpo e não permite que a armadura venha cair e venham ser alvazes do inimigo. O próprio Jesus, afirmando ser um dos seus atributos, ele dizia em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se quiser utilizar o cinturão ou estar cingido com a verdade, vai ter que ter comunhão com o Senhor dos exércitos. É só Ele que tem condições de nos dar. Ele continua dizendo: vocês também, soldados, têm que utilizar a coroa da justiça, ou a couraça da justiça, aquela que protege o peito, a parte do tórax, tanto na frente quanto atrás. E se recorremos à Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Romanos, ele dizia que através do sangue de Jesus nós fomos declarados justos. Éramos pecadores, éramos devedores e devíamos, mas através da morte de Cristo na cruz do Calvário, o derramamento do seu sangue, o nosso pecado foi perdoado, e aquilo que devíamos, não devemos mais. E o Senhor diz: a partir de agora vocês são declarados justos. Em outras palavras, não deve mais nada para o acusador. É a couraça da justiça. Ele continua dizendo: soldados, vocês terão que usar o calçado do evangelho de paz. Ou seja, aonde vocês chegarem, vocês levarão o evangelho de paz, de reconciliação. Aquilo que havia separado o homem de Deus, você vai dizer que através da morte do Senhor Jesus Cristo, o elo entre o homem e Deus voltou a ser restituído. Soldados, vocês também deverão usar o escudo da fé, porque o escudo da fé nos protege dos dardos inflamados do maligno. E vocês também terão que usar o capacete da salvação. O capacete da salvação vai proteger a parte mais frágil, aquilo que certamente, se tivesse descoberto, era morte. Mas o Senhor faz questão de dizer: olha só, aquilo que era para a morte, eu vou te dar vida eterna através do capacete da salvação. Aquilo que você estava destituído a morrer, a parte mais frágil a ser atacada pelo inimigo, através da minha graça, eu vou pegar o capacete da salvação e vou proteger você. Através disso, deste ponto que lhe daria morte, eu vou te dar vida eterna. E por último, um soldado vai ter que usar a espada, que é a palavra de Deus, com o simples objetivo de atacar a área do inimigo e conquistar pessoas para o seu reino.
Se coloca de pé, por gentileza. Eu não sei que tipo de mensagem que você veio preparado para ouvir nesta noite. Eu não sei que tipo. Mas a mensagem que o Senhor colocou no meu coração foi essa. Talvez você não esperava, não era o que você queria ouvir. Mas o Senhor, como soberano, onisciente, que sabe todas as coisas, Ele disse lá no culto do Minnesota, na sexta-feira, vai ter soldados nesta condição assim, ó, A e B, e pregue para eles isso e isso, e diga para eles no final que o Senhor dos Exércitos, o general de guerra, está à disposição para socorrer o soldado que queira mudar a sua história. Mas que história é essa, irmão Marcos? Nós temos soldados nesta noite com a arma incompleta, ou com a armadura incompleta, por estar com um cadastro incompleto lá na central do exército, e por estar incompleto, este tipo de soldado está lutando contra as astutas ciladas do diabo, sem escudo, ou sem espada, ou sem calçado, ou sem coraça. E o segundo grupo de soldados é aquele tipo de soldado que tinha toda a armadura. Aleluia! Mas com o passar do tempo, ele abriu mão da espada e disse: eu não quero mais a espada. O exército de Cristo hoje é contemporâneo, mudou tudo. Hoje se luta diferente, não quero mais a espada. Glória a Deus! E o mesmo soldado que abriu mão da espada, passa-se os dias, ele diz: eu também não quero mais escudo. E abriu mão das armas que o Senhor lhe deu, ou que o Senhor lhe emprestou, para que pudesse lutar contra as astutas ciladas do inimigo. Mas como ele disse, o Senhor dos Exércitos está neste lugar. O general de excelência, o estrategista militar, está à disposição para preencher por completo a armadura de um soldado que apresenta brechas, ou daquele que abriu mão daquilo que o Senhor dos Exércitos tinha lhe dado. Ele disse: não quero mais. Aí o Senhor prepara o culto desta noite para dizer: ó, a espada eu vou te devolver. O escudo que você não usava mais e que abriu mão do escudo, nesta noite eu vou lhe conceder. O capacete que você estava querendo tirar, eu vou devolver para você nesta noite. Está aqui. Soldado que é soldado tem que estar com toda a armadura completa para lutar e não ser vencido pelo inimigo. Glória a Deus, aleluia. Eu quero orar por você. Antes de perguntar, tem alguém nesta noite que não aceitou a Jesus e quer aproveitar esta oportunidade para se alistar no exército do Deus vivo, aquele exército que não perde batalha, aquele exército que tem o maior general na frente, o Senhor dos Exércitos conduzindo o seu povo. Tem alguém que não aceitou a Jesus e quer aproveitar esta oportunidade para aceitá-lo como o único e suficiente Salvador? Ou você que já serviu a Cristo e por algum momento se distanciou das fileiras do exército do Deus vivo e quer aproveitar para voltar ao Senhor? Tem alguém? Aproveite esta oportunidade, que o general de guerra está aqui, que o Senhor dos Exércitos está aqui para restituir, para conduzi-lo de volta ao batalhão. Não tem ninguém? Que Deus lhe conceda uma outra oportunidade.
Eu quero orar por você, soldado de Cristo, que se encontra nesta condição, nesta situação. Eu não vou pedir para você vir à frente por causa do horário que já se foi. Mas aonde você está, nós vamos agora buscar Deus, apresentarmos a Deus como soldados. Senhor, o soldado Marcos está deste jeito, ó. Senhor, o soldado José está desse jeito. Senhora Maria está desse jeito, ó. Precisa disso e disso. E eu acredito, pelo poder que é na palavra do Deus vivo, o general tem condições de atualizar o cadastro, tem condições de dar aquilo que está faltando, tem condições de devolver aquilo que você usou e não usa mais. E cubra a sua cabeça, por gentileza. E Jesus querido, meu Deus e meu Pai, a tua palavra, Senhor, foi pregada nesta noite. Deus, aqui neste lugar tem soldados que precisam, meu Pai, está apresentando a sua vida para Ti, está contando, meu Pai, o que está acontecendo, está desvendando aquilo que não foi revelado a Ti, ó Pai, porque nós somos soldados, e nós estamos lutando contra o inimigo, e Ele tem preparado ciladas, meu Pai, para nos vencer. E se estiver faltando algum trecho da armadura, algum pedaço, Jesus, Ele vai nos vencer, Ele vai atacar, Ele vai nos derrotar. Deus, mas nesta noite, aquele soldado que abriu mão de usar a espada, aquele soldado que abriu mão de usar o capacete, de soltar o calçado, papai, nesta noite, devolva, conceda a Ele, devolva a Ele toda a armadura, para que quando as astutas ciladas vier contra este soldado, ele está pronto a vencer e a derrotar mais uma vez o inimigo.